Olá, seja bem-vindo ao Holotalk. Essa é a série sobre o educar. Nosso objetivo é ajudar pais e professores a educarem melhor as nossas crianças, adolescentes, jovens, para que eles possam compreender melhor a si mesmos, as suas emoções e assim terem relações mais saudáveis com os outros e com o mundo. Hoje nós vamos trabalhar um tema que é o yoga. Muito se fala sobre o yoga para adultos, mas pouco se trata sobre essa prática que tem tantos benefícios para crianças, jovens e adolescentes. Para isso, nós estamos aqui hoje com a Carmen Lúcia, duas convidadas especiais. A Carmen Lúcia, ela é psicopedagoga, gestora da Fundação Eufratem. Seja muito bem-vinda, Carmen. É muito bom ter você aqui de novo com a gente. É um prazer estar aqui, é uma alegria. Obrigada, Carmen. Obrigada. Nós estamos também com a Jimena, ela é consultora, professora de yoga, aromaterapeuta e vice-presidente da Fundação Eufratem. Seja muito bem-vinda, Jimena. Muito obrigada, Natália. Também é um prazer, estou muito feliz de estar aqui e poder compartilhar um pouco da vivência que nós temos aí nesta área. Muito bom, eu vou começar então com você, Jimena. Explica pra gente o que é o yoga. Vamos dizer assim, se nós olharmos um pouco no passado, nós vamos ver que hoje já existem mais de 10 mil anos de histórias do yoga, da história efetivamente de como surgiu. E quanto mais a ciência vai aprofundando nos estudos, provavelmente a gente vai perceber, vai identificar que até pode ser um pouco mais antigo. E ainda que seja uma prática que ainda é confundida como uma ginástica, muitos dizem que é um santo remédio, mas hoje a ciência já nos traz a possibilidade de entendê-lo como uma ciência. A ciência natural que promove o bem-estar físico, emocional, mental, porque promove essa integração, uma unificação entre o corpo, a mente e o logos, que é o espírito, que é a centelha divina, o Atma, várias denominações aí ao longo da história. E esta unificação hoje, ela ainda é um pouco fracionada, ou melhor, ela foi se fracionando. E hoje a gente percebe que o yoga, embora seja uma prática muito positiva, ela ficou um pouco fragmentada por tantas formas de fazer yoga que foram surgindo, que foi surgindo ao longo da história. Que são, quando você fala de diferentes formas, são os diferentes métodos. Exatamente. E que nós, por meio da filosofia, conseguimos fazer essa integração e fazer com que o yoga, esperemos nós, pelo que a gente estuda e pelos efeitos que a gente tem, o resultado dessa integração lá na sua essência, que é a junção de várias práticas que compõem uma formatação de aula, de prática e de vivência como um todo. Ótimo. Bom, ao longo do episódio a gente vai explicar melhor quais são essas práticas, juntando que forma hoje, que é o que a gente chama de yoga filosófico, né? Que é essa prática que tem tanto para adultos. A Carmen, eu sei que ela dá aula para as mães na Fundação Eufratem, né? Tem essa experiência, e também para as crianças, né? Então, esses benefícios, a gente vai tratar esses benefícios diversos e como que é esse movimento que acontece. Jimena, antes da gente ir por esse assunto, explica também pra gente que você trouxe, né, que o yoga ele foi se fragmentando, e aí eu imagino que esses fragmentos é em decorrência de algumas barreiras que pode ter enfrentado. Então você pega uma parte, eu vou fazer aqui uma comparação, por exemplo, com o método de meditação do Mindfulness, né, que Sim. Ele o médico que criou o Mindfulness, ele quis levar a meditação por saber dos benefícios para os hospitais. Então ele tirou toda a parte filosófica da meditação, que ele era um meditador zen budista, e ele ficou só com a parte científica, para ele poder levar isso para os hospitais, e é assim que eu entendo que vai tendo essa fragmentação. Então explica pra gente, Jimena, agora com o yoga, quais são essas barreiras que o yoga enfrenta? Eu diria que uma barreira que também é muito antiga é confundir a prática com a religião. Porque lá no passado, vamos dizer assim, existiam uns mantras devocionais que faziam parte da prática de uma forma integrativa e que hoje isso se perdeu. Então, hoje você faz ou uma prática de asanas, que são as posturas, ou, por exemplo, como a meditação mindfulness, você vai fragmentando, ele foi sendo fragmentado. Então, isso fez com que ele perdesse um pouco a essência do passado. E muitas pessoas dizem, olha, eu faço yoga, nada contra, o Hatha Yoga, ele faz parte, mas ela acaba fazendo uma prática apenas física, posturas físicas.
assim como o mindfulness só faz a prática meditativa e não consegue ter essa integração, que é resgatando um pouco o que a gente falou aqui atrás do yoga filosófico, que é essa composição dos mantras como sons terapêuticos, que nós utilizamos os pequenos mantras, porque eles vão fazer o que eles vão ter um efeito diretamente nas ondas mentais, para promover também a calma, a concentração. Os próprios pranayamas, hoje a gente vê cursos de respiração só sobre a prática respiratória. E quando você faz a prática dos asanas, é muito importante. Então eu vejo que uma barreira ela acontece quando você começou a fragmentar e começou a rotular. E quando a gente vem pelo Yoga Filosófico a fazer esse resgate, essa prática ela se torna integrativa, holística, porque num 30 minutos, 20 minutos, 1 hora, você consegue olhar para o ser de uma forma integral, ou melhor, o ser olha para si mesmo de uma forma integral e ele vai conseguindo, com o tempo de prática, cada vez mais encontrando o equilíbrio. E uma barreira também que eu acho que é importante. Muitas pessoas dizem, não, o yoga não é para mim. O yoga, ele é só para quem já tem flexibilidade. Então, ainda a gente vê muitas práticas, encontra muitas práticas só com as posturas mirabolantes. E não há essa necessidade. Quando você pega na essência, um mínimo de postura já vai te trazer os equilíbrios, vai desenvolver a flexibilidade, vai fazer com que a coluna fique mais fortalecida. Então, é o pequeno, o pouco, porém contínuo e completo. É quando Carmen quer Não, ajudar a acho gente? que a Jimena trouxe de uma forma muito completa. E eu acho que é aí que está a diferença do yoga filosófico, porque ele traz essa unificação entre o corpo, a mente e o órgão numa única prática, seja de 15 minutos, seja de 20, 30, de 1 hora, 1 hora e meia. Não importa. O aspecto emocional, ele é muito importante, porque toda a parte do corpo, a falta de flexibilidade, a tensão física, a falta de tônus muscular, muitas vezes não é só pela falta de exercício físico, mas sim da forma como estamos gerindo as nossas emoções. Então, o yoga filosófico, ele promove essa integração, trabalhando lá na mente, que é realmente onde as coisas acontecem e faz nos bastidores, né? E o corpo só vai trazer como efeito aquilo que a gente vai trabalhando nessa prática completa. Perfeito. E um ponto importante é que o praticante, principalmente o iniciante, ele não se dá conta dos benefícios. E muitas vezes ele para porque ele diz, olha, o yoga não está servindo para mim. E no momento em que ele para, aí ele percebe o quanto o yoga estava sendo importante para justamente ter o equilíbrio físico e mental. Então, ela é uma prática muito sutil e que precisa um pouquinho da quebra de resistência, de que as pessoas realmente entendam que é um caminho seguro para o autoconhecimento. Isso é um ponto importante também. Hoje o yoga ele ficou uma prática que não existe o autoconhecimento por trás. E o yoga filosófico, ele promove isso o tempo todo. Então, é um grande diferencial realmente, porque por meio do autoconhecimento é que nós vamos melhorando a nossa postura, vamos conseguindo, como a Carmen disse, identificar as nossas emoções e trabalhá-la. Então, é uma prática muito completa e hoje a ciência explica em 100% os efeitos tanto na mente quanto no corpo, coisa que há 10 mil anos atrás os povos que eram praticantes não entendiam, não sabiam. Então, por isso que existia uma colocação de que era uma questão de divindade, porque os deuses ali ajudavam a que tivesse aquele empoderamento, aquele equilíbrio. E hoje não. A ciência já explica muito bem que somos nós por nós mesmos. Eu queria confirmar, mas o que eu tenho assim também de informação é que 10 mil anos atrás, né, antes ainda de ter esse vínculo religioso, o yoga ele era praticado por homens e pelos guerreiros, né, para eles se fortalecerem para o momento da guerra. Então o yoga ele trabalha uma força interna, né, muscular do core, que ele vai deixando o corpo com uma tonicidade, né? Aí eu já começo talvez a falar um pouco dos benefícios,
que é ter esse trabalho mesmo, né? Um guerreiro ali no campo, ele tem que ter flexibilidade, ele tem que ter resistência, ele tem que ter foco, força. Então, o yoga, ele veio desse lugar e aí depois que ele foi tendo essa associação, eu acho que se perdeu um pouco dessa história, exatamente, né? Isso mesmo, porque é o que você disse. Então, você vem de fora para dentro, você faz essa concentração de energia para que no momento em que a vida exige, você põe para fora. Então, ele gera esse estofo interno também para que a gente possa administrar as adversidades da vida, que os guerreiros, no caso, era a guerra em si, né? Propriamente dita. A natureza também, né? Sim. Era uma inspiração para a prática, né? Então, a gente vê hoje as posturas, os asanas, inspirados no movimento da natureza. Né? Então, a postura da lua, da montanha, enfim, do peixe, dos animais. Né? Então, eu acho que isso é uma cultura milenar que, como a gente, né, o Dr. Paulo sempre nos diz na eolosofia, que se não houvessem livros, onde é que nós aprenderíamos a ter uma vida produtiva, saudável e equilibrada? Na natureza, observando a natureza. E esses povos fizeram isso. Exatamente. Essa sabedoria milenar, tão benéfica para o nosso desenvolvimento. E eu me pergunto aqui, fazendo um paralelo, né? Eu sempre me vejo refletindo que hoje o yoga, ele é uma ferramenta essencial para os dias que a gente tem passado, porque nós vivemos numa panela de pressão. Quem hoje não faz o yoga, quem não faz uma meditação, está sujeito a um desequilíbrio muito rapidamente, independente da idade. A gente nunca viu tantos jovens já com problemas emocionais fortíssimos por conta de viver essa panela de pressão que a gente vive, cada um dentro da sua realidade, mas é uma exigência muito grande, principalmente depois da pandemia. E imagino eu como é que naquela época, 10 mil anos atrás, no ritmo de vida que se tinha, o quanto que essa prática já era importante naquela época, senão não teria existido. Então, ela hoje é uma prática fundamental para que a gente possa trabalhar o autoconhecimento e, por meio dele, conseguir o equilíbrio físico e emocional. Eu entendo que a gente não está mais no campo de batalha, literalmente, mas ainda assim, o nosso estilo de vida, né, ele exige da gente, tanto que existe a expressão matar um leão por dia, né, não é à toa também que tem essas analogias. E aí, Carmen, eu queria que você explicasse para a gente, nós falamos aqui alguns dos benefícios, mas como que é isso nesse yoga infanto-juvenil? Agora a gente já trazendo aqui para nossa temática, para a gente começar a trazer as crianças para esse cenário. Sim. Olha, é tudo de bom. Se eu pudesse, quando criança, tivesse aprendido essa oportunidade, né? Nós todos, como temos as crianças hoje na Fundação Eufratem, vivenciam o yoga eolosófico e os benefícios que nós vemos, né? Há mais de 43 anos que esse trabalho acontece e a gente vê o resultado. De um dia para o outro, em uma semana a gente vê o resultado, o benefício é muito grande. Eu diria que o primeiro é a concentração e o foco. O segundo é descobrir-se, descobrir a sua respiração, descobrir as limitações que você tem no seu corpo, mesmo sendo criança, não consigo pegar às vezes no pé, né? Na idade que nós trabalhamos, com 6 anos, a partir de 6 anos, a gente observa muito, a maioria das crianças tem já uma dificuldade muito grande, Gimena, com a flexibilidade grande. E sendo crianças, a gente vê que o bebê, ele tem a flexibilidade, ele tem a respiração, então quanto antes iniciar, naturalmente ele já faz as posturas, ele pega no pé, então, e se os pais estão atentos a essa movimentação, estimulam a criança e praticam junto com as crianças, naturalmente essa potencialidade desses benefícios já vão sendo semeados ali, porque a criança já vem aberta para isso. Né? Terreno fértil. O terreno extremamente fértil, porque a partir do momento, como a Gimena bem disse, a pressão da vida começa, né, quando a gente já está lá para os 6 anos, 7 anos, a escola, a vida escolar, os desafios mudam. E aí o corpo muda, o corpo responde ao nosso emocional. Então a gente vê muito isso. Às vezes a gente vê a preguiça e aí a criança ela percebe que ela tem a preguiça no corpo. Né? Então é perceber-se, é descobrir como você está de fato, os seus pensamentos, os seus movimentos, a sua respiração, autoconhecimento puro. Não existe yoga,
acho que na concepção, né, do yoga Isso, filosófico, não exatamente. existe yoga sem autoconhecimento. Eu entendo que a primeira vez que uma pessoa vai fazer uma prática de yoga, né, ela estranha, né, porque ela não tem a flexibilidade, ela não entende ainda os movimentos. A Carmen trouxe, né, que a criança é um livro aberto aí, né, pronto para esperar. Como que é essa criança? Ela recebe bem? A primeira vez que ela vai para uma aula de yoga, ela se adapta? Como que é? É desafio, né? Desafio. O adulto é muito mais resistente que a criança, né? Mas quando a criança chega e ela encontra ali um grupo, ela não vai fazer um yoga isolado. No grupo, ela vai perceber que tem as crianças que já estão enquadradas dentro do fechar os olhos, por exemplo. Eles têm muita resistência em fechar os olhos. Mas a partir do momento em que ela percebe que ela tem que entrar dentro de um contexto, pelo menos manter o silêncio e não atrapalhar o outro que já está fazendo, isso já é o primeiro passo. E aí, de uma forma como a Carmen trouxe, a criança ela é muito receptiva e ela acaba se enquadrando com muita facilidade. O quanto que ela vai conseguir de flexibilidade, o quanto ela vai conseguir manter os olhos fechados, o quanto ela vai conseguir fazer os exercícios de respiração, é processo, é o tempo. Mas ela se enquadra relativamente num tempo bem curto. Eu diria, complementando, né, que o yoga ele acessa a dimensão cognitiva, recreativa e socioemocional. Então, o primeiro movimento é essa cognição de quando ele chega, ele identifica, observa. Peraí, tem várias crianças aqui, tem mais de 50, e sempre tem uma criança que já está ali fazendo há mais tempo. Então, se ele senta do lado de uma criança que já está ali, centrada em si mesmo, ele não vai ter quem vai alimentar a agitação dele. Então, no começo, ele até fica com os olhos abertos, tem um pouquinho de dificuldade nos movimentos, mas ele não desiste, ele vai fazendo. Porque daí vem a recreação, vem o envolvimento, vem a forma como o facilitador ali, o educador, conduz a prática. E aí, de uma forma recíproca, afetiva, respeitosa, respeitando o limite daquela criança e do jovem também, porque lá nós fazemos prática integrada, né? São crianças, adolescentes, jovens, educadores, todos fazem juntos. Então, cada um tem as suas dificuldades, os seus desafios a serem superados. E cada um vai aprendendo que é por si mesmo, dentro do seu limite, respeitando o seu limite. Então, Então, para um pai, né, para uma mãe que está querendo começar a incentivar essa prática com o filho, é melhor começar numa turma onde já tenham outras crianças, né, num estúdio, numa escola que já tenha aí uma prática, porque a criança ela se insere melhor, né? É isso. Ela se insere melhor, mas isso não impede da família trabalhar o yoga em casa, né? Isso é muito, assim, prazeroso, né? Aí cai até no podcast anterior que nós falamos de ter um planejamento quando a gente chega em casa e estar com os filhos. O yoga pode ser uma das ações que nós podemos implantar uma vez por semana. É o dia do yoga da família. Então, o pai, a mãe, a criança vai fazer esse yoga. Vamos estender o tapetinho, vamos fazer a postura do cachorro, vamos respirar, dentro dos pranayamas tem a tapotagem, que é a respiração que a gente fala do gorila. Então, tem toda uma forma de conduzir natural, trazendo a referência da natureza, como os animais fazem, e a criança ela entra nesse processo, porque ela está nesse momento natural da vida dela. Então é um momento muito propício. De fazer uma integração, tanto de vínculo, né, de pai com filho, como também um momento lúdico, né? Um momento lúdico, recreativo. Essa prática da criança, eu entendo que ela vem com um viés um pouco mais lúdico do que uma prática de yoga para adulto, ou não? Isso não necessariamente. Depende da idade, talvez. Hoje, na fundação, por exemplo, se vocês forem lá hoje, às 1h40, que começa a prática, não tem nada lúdico. É uma condução como a gente conduz com as famílias, por exemplo, a prática. E todos eles entram na prática, né? Existem vídeos no YouTube, é possível ver. E como eles ficam centrados, ou como eles fecham os olhos, né? E eles mergulham, não é, Jimena? É isso mesmo. Muito embora exista também um pouco que você trouxe. Porque, por exemplo, a mulher, depois de alguns meses que dá à luz, existem técnicas, né, aulas específicas de yoga para mães e filhos. Ou mesmo quando a criança
ela já tem lá seus 2, 3 anos de idade, existe essa possibilidade. E tem um viés lúdico por trás? Tem. Mas, acima de tudo, o que vale é o estímulo para que tanto a mãe como a criança se habitue com a prática e ao longo da vida não deixam, né? Mesmo que a criança cresça, vai chegar um momento em que ela vai por si só fazer a prática do yoga. Com os nossos filhos foi assim, dessa forma, como nós já éramos praticantes, chega um momento que na adolescência, às vezes, pode ficar com um pouco de preguiça, porque a mente vem e domina, mas na hora em que o ser ele vai entendendo a proposta, por si só ele encaminha e não deixa mais a prática. A gente tem muito convívio, né, com facilitadores de yoga, né? Eu tenho amigas também que tiveram seus bebês, professoras de yoga, e uma semana ali depois já estava com o bebê ali do lado, retomando a sua prática, e acho que aí é mais fácil mesmo a criança, ela vai vendo a mãe, né, e vai vendo esse movimento. Por isso que também a gente trabalha aqui no nosso podcast, que é o educar-se, educando com autoconhecimento, né? É muito mais fácil trabalhar quando a gente começa um movimento nosso e aí a gente passa esse movimento para os nossos filhos, porque o educar ele vem primeiro pelo exemplo, né? Pelo exemplo, é isso. Então, acho aí que não torna-se tão difícil esse movimento quando a gente se lança junto com o filho nele. Então é muito mais prazeroso, porque é uma construção diária, um aprendizado em conjunto. Né? Então, a criança ela vai tomando aquela referência e vai seguindo aquele caminho. Que lá na frente, como a Jimena falou, a vida vai exigir, ela vai devolver isso em forma de discernimento, em forma de controle emocional, em ser mais assertivo nas ações, em se sentir mais segura para tomar uma decisão. E aquele pai que não tem tanta vivência assim, né? Que não é um professor, que não tem tanto conhecimento, não precisa também, né? Com pequenos movimentos ele pode ir colocando o yoga dentro da rotina, né? Como a Carmen falou, é só a gente ter um planejamento familiar, ter uma disciplina ali para desenvolver esse trabalho. E aí eu queria agora, então, retomando o que a gente começou lá no começo do podcast, o que é, então, esse yoga filosófico, né? Porque a gente, como vocês trouxeram, o yoga ele foi se fragmentando e o yoga filosófico ele faz esse resgate dessa integração. Então explica pra gente como que é. Bom, numa aula nossa cotidiana, nós fazemos a prática de um alongamento, de um aquecimento, justamente para preparar o corpo pelo que nós vamos desenvolver. Mas acima de tudo é essa composição em uma aula dos asanas, que são as posturas que vão fazer com que o nosso corpo se fortaleça, que a coluna se fortaleça, que a coluna é o nosso eixo, né, principal do corpo. Então nós vamos trabalhando os asanas. Ao mesmo tempo, nós vamos tendo os momentos de prática respiratória, que são os pranayamas, porque hoje, principalmente depois da Covid, nunca foi tão importante fortalecer os pulmões. E a prática dos pranayamas, eles ajudam muito ao fortalecimento, à expansão, a trabalhar o diafragma, que é o músculo mais importante da respiração. Então, essa composição é feita ao mesmo tempo em que a gente pratica o asana. Então, com isso, o ser já vai utilizando das ferramentas da filosofia para mirar a si mesmo, perceber o momento em que ele não consegue ficar muito tempo na postura, como é que funciona a mente, aquela vontade de sair logo dali, aquela impaciência que surge, muitas vezes irritabilidade. Então, ao longo da inserção dos movimentos que a gente vai fazendo durante a prática, é onde automaticamente a gente vai trabalhando o autoconhecimento. Um ponto importante são os mantras, que são os sons terapêuticos, que são os Bidya mantras, que são os pequenininhos, o Om, o som da abelha, o som da pomba, como a Carmen trouxe, sempre resgatando ali da natureza. Durante a prática, a gente também vai colocando, né, vai inserindo e vivenciando. E a educação da mente, que é isso. O externo, os nossos sentidos, porque a criança tem os sentidos muito aguçados, e nós adultos, é ao contrário, os nossos já estão entupidos. Então, quando a gente vai praticando o yoga dessa forma, nós vamos equilibrando. O que está entupido, limpa. E o que está muito aguçado, ele se fecha um pouquinho, justamente para poder
Olhar essa pra dentro. introspecção, exatamente. É por isso, então, que as crianças ficam mais calmas depois de uma prática de yoga. Isso. Exatamente. E eles mesmos se percebem, porque depois da prática sempre tem um momento de falar como é que eu me senti durante a prática. Então, eles conseguem trazer os principais que eles trazem: a preguiça, a ansiedade, que eles identificam bem, a agitação, né? E algumas vezes a frustração por não ter conseguido ficar com os olhos fechados ou por não ter conseguido pegar no pé, né? Fazer alguma postura e aí ele se dispersou e perdeu o foco. É isso. É muito rico. É muito rico. Então, a gente falou um pouco aqui como que pais podem, né, levar esse yoga com seus filhos, e o nosso intuito também é dar um apoio para os nossos professores, né? Porque eu entendo que, assim, começar o ambiente, né? Como a gente falou, é mais fácil a criança começar num estúdio onde tem outras crianças ou numa escola, num ambiente em que já tem, porque quando ela chega, o próprio ambiente ajuda ela a se encaixar. Ou em casa, o pai, a mãe cria esse ambiente para ajudar essa criança a praticar. Nas escolas, a gente vê que não tem ambiente para isso, né? E os professores que podem colher desses benefícios para que a aula seja mais produtiva, para que essa criança comece a se desenvolver e ter contato com outras experiências, né? Porque eu acho que ter contato com outras experiências é muito rico. Como que um professor assim consegue levar isso para uma sala de aula ou para um ambiente escolar, expandindo isso para outros lugares? Sim. Bom, primeiro eu diria que ele tem que estar aberto e afinizado com esse movimento. Porque se ele não tem interesse em praticar, em conhecer, dificilmente ele vai trazer o exemplo, a referência de uma forma coerente, uma forma espontânea, porque a criança, ela pega o que está por trás. A forma como a gente traz aquele conhecimento, traz aquela prática, o que sai de nós durante aquela condução é o prazer de estar ali conduzindo, de fazer. Então é isso que assim, sabe o perfume da comida da mãe quando a gente chega em casa e está com fome? É a mesma coisa, a criança sente esse aroma invisível e aí ela entra nesse movimento. Então o educador ou um pai que seja, ele precisa primeiro estar interessado em se desenvolver e praticar junto, né? Então esse é o primeiro ponto. E o segundo, você falou do ambiente da escola, né? Hoje é o maior desafio. O conteúdo, dar conta do conteúdo, a rotina, o percurso pedagógico da escola é um percurso mais engessado, mas o simples fato de respirar, por exemplo, a gente tem, né, a Cecília, por exemplo, sim, que é uma voluntária nossa, uma professora aposentada que tem muita experiência, né, aplicou o yoga holosófico, levou a pedagogia holosófica para dentro da sua sala de aula, onde ela começou com a respiração, com alguns minutos de silêncio, de fechar os olhos, de perceber o ar entrando pelas narinas, de expandindo o seu peito, se esvaziando, e nesse momento observar como é que eu me sentia. Porque a criança, ela percebe que esse movimento, no começo, essa agitação, como, né, cada um tem a sua característica, é mais desafiador. Mas, com o tempo, ela vai percebendo que aquilo traz calma, que aquilo traz foco, ela sente um bem-estar. E aí, com isso, ela vai entrando nesse movimento. No segundo movimento, começa algum alongamento, alguns movimentos em pé mesmo, do lado da carteira, né? Ou no pátio, antes de entrar, que ficam as filas ali, né? Outro dia eu estava conversando com a Raquel e ela estava me contando. Eu falei, nossa, então ainda funciona assim. O filho dela começou a primeira série agora. A Raquel é uma colaboradora nossa lá da Eufratem. E aí todas as séries ficam em fila, cada um espera a sua vez. E a sala do filho dela foi a última. Imagine se naquele momento o educador tivesse a iniciativa de fazer uma roda com os seus educandos ali, fizesse alguns movimentos, tem a saudação ao sol, tem várias formas de você começar a alongar o pescoço de um lado para o outro. Agora com esse calor, né, as crianças dão uma acalmada, já entram na sala de aula com uma outra energia. Eu acho que tem 2 pontos, né? Eu acho que o educador ali, ele pode pensar que está perdendo tempo de aula, né? Não, está ganhando. Explica tempo. Isso pra gente então, Carmen, por que ganha em vez de perder? Eu digo isso até como experiência própria, né? Às vezes a gente tá assim com a mente tão cheia de
com aquele foco de trabalho, de uma série de coisas para serem feitas, e aí a gente fala, não, mas é só 15 minutinhos que eu vou meditar ou fazer yoga, porque hoje o tempo está um pouquinho mais curto. Não, eu já tenho que sair fazendo. Aí a gente percebe que tudo começa mais atropelado, o foco, a gente fica mais disperso, alguma coisa fica para trás, mesmo no trânsito. Então, são esses minutos, pelo contrário, a gente ganha, porque os exercícios, a Jimena acho que pode depois trazer um pouco mais dos benefícios que esses exercícios, os pranayamas, provocam no nosso corpo, no nosso cérebro, na oxigenação do cérebro, e o quanto a gente fica muito mais atento, focado, e o ritmo e a precisão mudam. Então, a gente consegue fazer o tempo se potencializar, vamos dizer assim. Perfeito. Eu tava 2 pontos, né? Um que é essa questão de perder o tempo e o outro é essa questão da respiração. Minha primeira vez que eu entrei numa sala de yoga, eu já era adulta, e aí eu percebi que eu não sabia respirar. Então eu queria, pegando que a Carmen trouxe esse gancho, né, dos benefícios, eu passei possivelmente aí 20 anos da minha vida respirando errado. 20 anos não, né? Porque a Carmen trouxe que o bebê respira certo. Mas aí essa questão, né, fica na frente da televisão, a criança ela vai desaprendendo, ela vai perdendo esses movimentos naturais, perdendo a flexibilidade, e aí também desaprende a respirar, e a respiração é a base da vida, né? Então eu queria explicar pra gente, Jimena, um pouco melhor sobre esse processo respiratório, como que se respira correto, o que é a importância desse respirar? Só para complementar o que a Carmen estava trazendo dos professores, antes da gente entrar na respiração, um ponto que eu acho que é muito importante nesse contexto todo é que quando o professor ele é um praticante, né, além de estar aberto, ele realmente, como a Carmen trouxe, ele é um praticante, ele se torna referência. E ele já é referência não só pela prática, porque a postura do comando em sala de aula é a didática como ele conduz a matéria ali, que é a expertise dele que ele está. Então, tudo isso vai fazendo com que essa compilação de boas práticas ali faz com que a criança, apesar de a escola inteira não estar dentro do contexto, os alunos respondem àquele comando que o professor está dando. Então isso é muito importante, realmente a postura do professor é a chave, porque quando você espera que venha da escola, não vai dar certo. E se vier da escola e o professor não está aberto também não vai dar certo. O ambiente da sala de aula se sobressai, então, ao ambiente escolar. Exatamente. Sim, se sobressai. Olha que riqueza. E é possível. É possível. É possível. E aí, entrando nessa questão da respiração, de fato, todos nós respiramos muito mal. E mesmo nós que somos praticantes do yoga, no momento em que a vida aperta demais, a diferença é que a gente fala, opa, como é que está a minha respiração? E a gente retoma mais facilmente. Mas nós, de forma geral, respiramos com 30% da nossa capacidade, porque a gente respira aqui nessa região das costelas. Porque o nosso diafragma, que é o músculo principal, ele é praticamente atrofiado. Quando nós éramos pequenininhos, respirávamos corretamente, a barriguinha fazia aquele movimento, é só observar um bebê respirando que a gente vai identificar. Mas ao longo da vida, as emoções foram se aproximando, nós fomos sentando de forma errada, fomos perdendo a força na coluna, a postura da coluna, que é o alicerce no nosso corpo, e isso tudo foi contribuindo para que os pulmões fossem ficando quase que atrofiados, porque a gente respira, como eu disse, com 30%. E a capacidade maior do pulmão é na parte de baixo, que é por conta do diafragma. Então, quando a gente começa a respirar de uma forma mais suave, com atenção à respiração, porque ela é automática. Eu posso estar fazendo muitas coisas ao mesmo tempo e eu continuo respirando, mas sem atenção, acaba centralizando aqui em cima. Então, tendo a consciência do movimento, sentindo o ar entrando, eu vou trazer aqui para baixo dos pulmões, que é onde tem essa capacidade. Meu abdômen vai ficar um pouco mais solto, mais relaxado. E quando a gente expira, nós vamos sugando a barriga para dentro. Esse sugar o abdômen, que a gente fala colocar o umbigo nas costas, ele faz com que
a gente comece a movimentar esse diafragma. Essa movimentação, Jimena, que você está trazendo, assim, você falou que o diafragma ele está atrofiado, né? Eu entendo que além desse diafragma atrofiado, as tensões emocionais, né, que vai deixando toda essa musculatura presa, né? Ali. Isso. Tanto que aí vem os problemas de estômago, digestivos, intestino. É um gatilho. Respirar mal é um gatilho para o restante. Só que nós respiramos mal porque a nossa mente toma conta. A gente sempre diz que o corpo é o mata-borrão da mente. Então, quando ainda nós não conseguimos, no primeiro momento, organizar a mente por meio do saneamento mental, mas eu consigo ter a conexão com a respiração, ela é um termômetro para dizer como é que nós estamos. Se eu quero saber se eu estou bem ou não, é só... Então, dica agora para o pessoal de casa... É aprender tá a respirar. Exatamente, respirar. Então, observa agora quem está aí. A doutora Paula já falou do mirar-se, né? Isso. Quem está ouvindo a gente, presta atenção agora como que está a sua respiração. Se está curta, sôfrega, né? Aquela respiração que às vezes a pessoa faz aquele tem que até força, ter um sussurro, né? Para poder, um suspiro, para poder realmente buscar e fazer com que haja um pouco mais de energia. É tudo emocional. Todas essas... vertente, se eu não estou respirando com o pulmão completo, eu estou com uma sobrecarga emocional. Sim, sempre começa da mente e vai escoar no corpo, isso é fato. E uma má respiração, ela acaba levando a um efeito dominó também, porque aí não tem oxigenação no sangue, não vai ter vitalidade, porque não tem oxigênio no sangue, as células vão estar pouco vitalizadas, e aí é onde há mais a fragilidade da pessoa, porque cada um tem uma tendência, não é? Seja como você falou, na parte digestiva, outras vão no intestino, outras vão desenvolver aí mais facilmente bico de papagaio, porque a coluna vai ficando toda travada, que não tem a movimentação também por meio dos asanas. Então, é só um desastre. Então, o caminho de volta é aprender a respirar, para que a gente possa identificar como é que está o nosso emocional, praticar ao mesmo tempo os asanas para que a gente possa fortalecer o nosso corpo, e com isso a gente vai trabalhando as ondas mentais por meio dos mantras, que são os sons terapêuticos, e a gente vai conseguindo recompor aí a saúde para poder dar conta das demandas. E trazendo essa respiração, então, a que a Jimena trouxe, né, que a criança vai respirando melhor, então tem mais oxigênio circulando pelo sangue. Sim. E aí entra o que a Carmen estava falando, né, que da cognição, né? Exato. A criança aprende mais. Né? Aprende mais. Porque a nossa mente, ela precisa de um momento de pausa, né? De calma, de equilíbrio, para abrir um espaço para novos aprendizados. E é exatamente isso que a gente observa na Eufratem, eles praticam, depois eles vão para as oficinas. E aí o desempenho na oficina, o foco, a atenção e também o trabalho em equipe, a convivência melhora muito, porque eu consigo ter um melhor equilíbrio emocional. Então, diante de uma criança que às vezes perdeu ali a compostura da sua emoção, porque isso acontece, mesmo praticando o yoga, a gente está no processo de autoconhecimento e somos uma cebola, né? Vamos tirando casquinha por casquinha, e na medida que a gente vai trabalhando com essas práticas do yoga, por exemplo, do saneamento mental, a gente vai trazendo à tona aquilo que estava, a sujeira que estava embaixo do tapete, né? O que estava causando a preguiça, ou mesmo a dor no corpo, as articulações enrijecidas. Eu começo a trabalhar a causa, de fato. E aí, é lógico que na convivência, nos primeiros movimentos, às vezes a gente perde a compostura, vamos dizer assim, né, Jimena? Mas trabalhando o autoconhecimento, usando o retomar-se, o mirar-se e o refletir, né? Então, peraí, opa, exagerei demais aqui. Recuo, trabalho o meu senso crítico, volto, me posiciono, retomo novamente. Né? Então, é muito rico esse processo do respirar, porque assim, como é que eu recuo? Peraí, faço uma pausa, inspiro, expiro, retomo. A Carmen trouxe isso, é uma coisa muito interessante, porque quando a gente, que já há muitos anos também, que as mães praticam o yoga lá no Eufratem. E muitas delas contam que ao longo da vida, no momento X da semana, que houve ali um ponto que elas extrapolaram, né, ou melhor, levaram elas a esse movimento, elas
opa, pera um pouco, como é que é no yoga que eu tenho que fazer? Deixa eu parar, deixa eu respirar, ver como é que está a minha respiração para eu me retomar e não avançar demais o sinal. Então, isso acontece com a criança e com o adulto. É só uma questão de começar. Eu entendo também que isso tem uma característica muito própria do yoga filosófico, né? Porque vocês trouxeram aqui, na prática do yoga, o saneamento mental. Então, vamos explicar também um pouco isso melhor, né? Que o yoga, ele tem, como a Jimena trouxe, né? Os asanas, que são as posturas, os mantras, que são os sons terapêuticos, que tem todo esse lado científico, né? Quem gosta dessa parte científica, estudar a cinemática, que é o efeito que o som tem na matéria. Então, esses sons, eles têm um efeito físico nas nossas glândulas, eles vão trazendo o equilíbrio, a nossa harmonia. Tem também as respirações, daqui a pouco eu vou pedir para a Jimena explicar para a gente aqui uma técnica para que a gente possa ter aí um momento, naquele momento em que a vida aperta, o que a gente pode fazer. Mas também tem o saneamento mental, que é um método de meditação, que tem as suas fases, que tem todas as suas características, que eu acho que o intuito aqui não é passar sobre ele, mas é como que esse método de meditação está dentro da prática de yoga para que possa fazer com que essa criança e essa mãe porque possa, no momento, ver que saiu do eixo, ver que, peraí, tô saindo do meu natural, do meu equilíbrio, e ajude ela nesse processo de retomada, né? Porque não é só, peraí, deixa eu alongar aqui, deixa eu fazer uma torção, não é sobre isso, né? Então, como que é essa? Eu percebo assim que a intensidade, hoje nós somos muito intensos, né? Então nós fechamos a porta muito abruptamente, nós escovamos o dente com muita intensidade, a gente fecha uma gaveta muito forte, a gente fala muito rispidamente com as pessoas. Então, quando a gente recebe uma demanda, a forma como você devolve aquilo, o seu nível de reatividade, ele é uma bandeira que te sinaliza ali, olha, você está avançando demais, você está se excedendo demais. Então, quando as mães elas trazem isso, é mais ou menos isso que ocorre de uma forma muito natural. E isso, quando a gente senta para o saneamento, vem, a gente não precisa buscar. Porque quando a gente vai praticar o mirar e a gente faz essa varredura e observa o nosso corpo, como é que está ali, o rígido, o tenso, a gente senta numa postura com a coluna ereta. Depois ali de 5, 10, 8 minutos, quando você mira-se, você percebe que você já está com a coluna arcada, com os ombros caídos, ou então com o peito muito aberto, pronto ali para o ataque. Então, é muito sutil isso. E é isso que faz também com que o yoga ele seja avançado. Muitas vezes a pessoa diz assim, não, eu não posso com yoga, porque yoga são aquelas posturas mirabolantes e eu não vou ter corpo para isso nunca. O avanço do yoga filosófico é justamente essa junção de prática e esse refino que naturalmente a gente vai conseguindo fazer por meio do saneamento. Porque é ele que vai trazendo aonde que está o excesso, aonde que está desencaixado e ao mesmo tempo naturalmente dentro de nós mesmos nós vamos acessando o caminho para recompor. Você trouxe um exemplo físico, mas isso também acontece no mental, né? Acontece sim. Eu vou trazer um pouco do relato que eu vejo com as mães, que a Jimena trouxe, é muito interessante. A gente tem relato das crianças que falam que o dia que a mãe fez yoga é o melhor dia de conviver com ela, porque ela tá mais calma. E a gente tem relato de criança com síndrome de Down que frequentou a atividade e ensinava a mãe a fazer mantra Om em casa quando a mãe estava muito agitada. Né? E o que eu percebo nas práticas, que a junção das posturas com as respirações, os pranayamas, os mantras, as posturas de torção, massageamento dos órgãos, ali a permanência que a gente tem que ficar às vezes um pouquinho ali respirando naquela postura, e nesse momento os pensamentos estão passando ali, né? Então é como a vida, eu sempre falo para elas, né, que a prática é como a vida, todo momento vem uma diversidade, vem um desafio novo, vem uma palavra às vezes que a gente não queria ouvir, uma situação mal resolvida ali, e a mesma coisa que no yoga a gente precisa, naquele momento que eu estou na postura, eu estou sentindo meu músculo, né? Eu estou sentindo que eu estou sem alongamento, então pode vir uma irritabilidade, mas que se eu focar na minha respiração, se eu trabalhar ali para o meu corpo se soltar e a minha mente se acalmar e deixar aquele pensamento passar, eu me identifico
a irritabilidade, mas não deixa ela me levar. Eu foco, eu não me envolvo. Então, a prática, ela é o tempo todo nesse mirar-se, no observar o corpo, no mirar-se internamente, como eu estou me sentindo, identificar o que está por trás daquele sentimento que eu tive durante as posturas. E quando eu vou chegando no final da prática, que a gente senta na postura meditativa, todo esse trabalho de exercício de foco, de respiração, de identificação, a mente se acalma. Porque você cuidou da sua mente. Eu sempre falo para elas que é um momento de cuidar de si mesmo para cuidar bem do todo. Então, bom, cumprimos como é que foi o cuidar bem de si mesmo? O resultado vai ser esse no final da prática, que é o parar de pensar. Naturalmente a mente se acalma, silencia e a gente mergulha, desfruta de um estado de paz, de silêncio que é único para cada um. Cada um vai colher de acordo com o seu trabalho durante a prática. Exato. Eu entendo que o diferencial é justamente esse, né? Dar ferramentas para o praticante a compreender melhor o que está sentindo, os seus pensamentos. Exato. Sem esse processo de não nos envolver, eu acho que tem até alguns métodos que acabam falando sobre isso, né? Não mergulha, foca para sua respiração, traz a respiração, mas a gente trabalha esse elemento, né? Peraí, se eu estou com um pensamento repetitivo que fica ao longo da prática voltando, não adianta, enquanto está ali nos asanas, mantendo a respiração, mantendo todo esse foco do trabalho físico, eu também vou buscar a raiz dessa incomodação, trabalhar a minha mente junto com o exercício, né? Que a Carmen falou, eu senti uma irritabilidade aqui nessa prática, nesse asana específico. Por que neste asana eu senti essa irritabilidade? Então, trazer esses questionamentos, né, ir aprofundando, e a mente vai trazendo as respostas, né? Eu acho que é muito interessante. É o autoconhecimento puro, né? A prática durante toda a prática. E aí, eu acho que é interessante falar que a Jimena vai ensinar a polarização, essa ferramenta, que no final da prática, quando a gente volta para o chão, se foi uma prática em pé, ou mesmo que tenha sido sentada, né, um mix ali, a gente volta para o chão. E a polarização, ela é sempre uma respiração que a gente gosta de usar também no final da prática, porque aí a gente vai repassar a prática com o pessoal, né? Com as crianças, a gente também faz isso. É o momento de identificar o que passou comigo durante a prática, de organizar aquilo, dar uma direção para aquilo, né? E transformar. E aí eu posso utilizar a polarização nesse momento para me ajudar a fazer esse movimento, esse exercício, para que daí a minha mente, então, eu entre numa zona de silêncio e calma, construído por mim mesma. Muito bom. Jimena, então explica pra gente um pouquinho. Vamos lá. E complementando o que a Carmen trouxe, eu tenho um efeito com a prática da polarização, direto um efeito também no nosso corpo, né? Então o corpo ele também vai sentir os benefícios dessa calma que a respiração promove na mente, no sistema nervoso. Então vem do sistema nervoso e ecoa, porque ele equilibra o sistema simpático e parasimpático, que acaba nos levando ou estarmos ativos demais ou passivos demais. Então é um pranayama, assim como a respiração natural, que é a abdominal, que é a respiração do bebê, a polarização ela vai sempre trazer o benefício de equilibrar aquilo que está saindo do controle, ou para mais ou para menos. Então a gente sempre deve estar numa postura com a coluna ereta, os ombros relaxados, não é? Fazer uma inspiração ou expiração por algumas vezes, para começar a identificar por si só como é que está o nosso fluxo respiratório. A gente também, dentro do possível, sempre mantendo os olhos fechados, justamente por isso, porque com os olhos fechados a gente consegue olhar melhor para nós mesmos, não é? Sempre feito com uma mão, embora nós fazemos a inversão das narinas, não precisa alterar as mãos. Então, unindo o polegar e o indicador, por exemplo, pode ser nesse formato também. Nós vamos tapar a narina direita, primeiro respira. Solta o ar, soltando o ar faz aquele movimento de trazer o umbigo lá nas costas. E na próxima inspiração, tapamos a narina direita, respiramos pela esquerda, então respira. Prende o ar,
Fica com o ar retido por alguns instantes. E inverte a posição da mão, tampa a narina esquerda e vai soltar pela direita. Solta bem devagar. E vai murchando o abdômen, umbigo novamente lá nas costas. Respira pela narina direita. O mais suave que conseguir. Chegou no seu limite, inverte. Segura por alguns segundinhos. E aí solta novamente. Vamos só fazer mais uma vez. Inspira pela esquerda. Retém o ar. Inverte. Tapa a esquerda. E solta pela direita. Sempre com muita suavidade. Inspira. Tapa a direita e solta pela esquerda. E aí podemos voltar a respirar. Fizemos 2 ciclos. É uma respiração que não tem contraindicação. Quanto mais a gente pratica, mais a gente sente os benefícios. Ela deveria ser praticada todos os dias, ao menos de manhã e à noite. Mas às vezes a gente está num congestionamento. Quantas vezes a gente pega um congestionamento e você fica ali meio parada no trânsito? É uma possibilidade de fazer a prática, porque, de novo, nós temos um efeito físico e mental. E aí ele pode ser feito a qualquer momento. Então, só para recapitular, para quem é iniciante, se eu estou com os pulmões cheios, eu inverto e tampo a narina oposta. Exatamente. E expiro. Quando eu estou com os pulmões vazios, eu mantenho a mesma narina tampada e inspiro pela mesma narina que a gente acabou de expirar. Está livre. Exatamente. E aí esse movimento alternado, pulmão cheio, inverte, pulmão vazio, mantém e inspira. Inspira, isso. E ele tem um efeito, como nós dissemos, assim, são muitos benefícios. Mas assim, se nós tivéssemos que aqui trazer 4 benefícios, nós poderíamos dizer que é uma respiração que ajuda a equilibrar a pressão arterial, o controle de açúcar no sangue, é um ponto muito importante. O equilíbrio do calor no corpo, por exemplo, esse período que nós estamos de muito calor, quando você consegue trabalhar a respiração, você consegue fazer com que a temperatura se equalize. Então, são muitos os benefícios, além do que a própria oxigenação no sangue, que faz essa troca, né, do gás, que você absorve o oxigênio e tira e elimina o gás carbônico. Então, são muitos benefícios mesmo e que nós deveríamos ter, no mínimo, essa prática diária 2 vezes ao dia. Além de melhorar a nossa memória também. Sem dúvida Comigo alguma. é muito comum, às vezes eu estou fazendo alguma coisa que estava assim, solta, que eu preciso cuidar, minha mente me traz, no momento que às vezes eu estou fazendo a polarização. E aí eu já sei que eu tenho que dar uma direção para aquilo, continuo fazendo. É bem interessante. Muito bom. Eu me lembro a primeira, foi logo quando eu entrei também, comecei a fazer a prática de yoga, que me passaram, olha, 15 minutinhos de manhã e 15 minutinhos à noite é o melhor remédio que tem para ansiedade, né? Porque acho que muitas pessoas que vão buscar o yoga vão ou para uma orientação de um psicólogo, de um médico, para de fato trabalhar essas questões emocionais, porque o yoga ele tem esse benefício, principalmente hoje com a ansiedade, e este pranayama específico, ele potencializa ainda mais, né, essa melhora. E tem um detalhe importante, que normalmente as pessoas não conseguem fazer no início, de uma forma geral. Por quê? Porque a respiração está aqui nos 30%. Então ela é curtinha. Então já parou. Inverte e solta, porque fica aqui. Então, na medida em que a gente, 1 dia, 2 dias, 3 dias, naturalmente fazendo aquela contração do abdômen para dentro, quando solta o ar, nós vamos ganhando espaço nos pulmões, o diafragma vai começando a se exercitar, vai saindo daquele atrofiamento que ele tem e naturalmente a gente vai conseguindo expandir o tempo. Sim. Uma outra coisa também que comigo eu tinha muita rinite, né? Então um lado da minha narina sempre estava tampado.
ou era direito ou era esquerdo. E aí, no começo, para quem tem as suas alergias, fazer este pranayama é desafiador e a pessoa desiste. E ela acha, não vou conseguir fazer. E não é verdade também, porque eu ia fazendo mais curto, era mais trabalhoso, era mais difícil, eu insistir. E hoje eu não tenho mais problema. E aí, de vez em quando, a gente escorrega, né? Também fica aí 2, 3 dias sem fazer. O 4º dia ele vai ser mais difícil, porque a rinite, as alergias elas voltam. Mas aí no momento que você retoma, o corpo já vai equalizando e a melhora, ela vem mais rápido, né? Exatamente isso. É a prática como um todo. Você dá uma escapada, todas nós, porque a vida às vezes exige, a gente acaba dando ali uma flexibilizada demais, só que quando a gente retoma, essa retomada é sempre mais curta e os benefícios aparecem mais rapidamente. Jimena, você trouxe também essa questão do calor, né? Que esse pranayama ajuda o calor e nessa fase que a gente está passando e a gente vê, né? Hoje as atividades ao ar livre, elas estão principalmente nas escolas, né? Com crianças e crianças e idosos, que são quem mais sofre com essas altas temperaturas. Se um professor aí de educação física ele não tem tanta afinidade, eu vou dar uma sugestão. Não tem coisa melhor para um professor de yoga que receber um convite para pegar uma turma nova. Então, é muito fácil. Vão num parque aí da cidade, encontrem um professor, um facilitador e faça esse convite. Olha, eu tenho uma turma de escola, você não conseguiria ir lá dar uma aula, né, gratuita? Voluntariamente, porque o professor de yoga, ele gosta muito de ensinar essa prática para novas, compartilhar, porque isso é da nossa natureza, né? Com certeza. Isso. Então, fazer esse convite, achar qualquer parque de qualquer cidade de domingo, vocês vão encontrar um professor de yoga dando uma prática aí para uma turma. Façam um convite para vocês, vão se surpreender, que às vezes a gente não tem essa abertura, né, ainda, mas as crianças podem se beneficiar melhor, né? Com certeza. E no momento da aula de educação física, vamos por pátio fazer yoga. Já que não tá dando para jogar bola, não dá para fazer exercício muito pesado, né? Sim. Uma adaptação que vai trazer um efeito muito positivo. E vai promover vai contribuir com o aprendizado das crianças dentro do ambiente escolar, das matérias, enfim, o comportamento, só ganhos. Muito bom. Nós estamos já indo para o nosso encerramento aqui. Queria ouvir de vocês, que mais vocês querem dar alguma mensagem final, uma dica final para este pai, para esse professor que está ouvindo a gente? Tenha a iniciativa própria de fazer uma prática do yoga. Eu acho que o yoga, como eu disse lá no início, nunca foi uma prática tão oportuna e necessária para que a gente possa encontrar um equilíbrio. A vida ela está exigindo cada vez mais. Estamos dentro de um contexto que nós sabemos que ainda está longe para terminar. Então, se nós não cuidarmos de nós, porque é uma prática vivencial, que gera autonomia, que traz a liberdade de expressão, a liberdade de se colocar, porque cada vez mais a gente tem controle sobre as nossas emoções, a gente administra as nossas emoções e fortalece o corpo de uma forma geral para aguentar o tranco da vida. Então, pratiquem, busquem alternativas, como você trouxe. Vão para os parques. Os parques sempre tem alguém que está praticando, mas a gente tem que ter essa iniciativa por nós mesmos, e se não for por nós ainda, que seja pelos nossos filhos, né? Praticar pela gente, para que a gente possa aprender e poder inserir dentro da nossa rotina domiciliar. É isso, e obrigada pela oportunidade. Muito bom ter você aqui com a gente, Jimena. Obrigada. É isso, a Jimena falou tudo, e eu digo, a minha dica é, pratiquem também. Porque se a gente não for em busca daquilo que está na nossa condição de fazer, nós mesmos, que é cuidarmos bem de nós mesmos, ninguém vai fazer por nós. Não é a religião, não é o jogo de futebol, né? Tudo aquilo que a gente busca, às vezes as compensações não é o governo, não é o sistema educacional, sou eu. Está na minha mão fazer a diferença com a minha iniciativa própria. E fazer acontecer. Só assim a gente vai, de fato, ver uma mudança em nós mesmos e vamos poder compartilhar dessa mudança com aqueles que estiverem à nossa volta, né? Deixando aí o nosso exemplo, o nosso legado, para que eles possam fazer o seu caminho mais leve, apesar dos desafios cotidianos, né? Leve, lúcido, rejuvenescer, ter saúde,
ter longevidade produtiva. Essas práticas fazem isso conosco, tanto a meditação quanto o yoga. Muito bom. E obrigada também pelo convite. A gente agradece, Carmen. Sempre rico receber você aqui com a gente. A minha dica que eu dou é perseverança, né? Porque às vezes a gente vai numa aula, num método específico, a gente não se adapta, não gosta, e a gente acha que o yoga é aquilo, né? Mas existem diferentes métodos, diferentes estilos, diferentes professores, e cada aula é uma muito diferente. Às vezes a gente pega um professor num dia ruim e a gente acha que aquilo é o que é. Então persistam, continuem, até achar algo que você se encontre ali, igual meditação também. Existem muitos métodos. Encontre o seu método, encontre o seu estilo, porque com certeza você vai achar alguma linha que vai ter mais afinidade com o seu movimento, e o importante é começar. Eu queria deixar só mais uma frase que é de uma jovem nossa, que foi uma reportagem que a EPTV fez conosco, o programa Mais Caminhos, a Kívia. E aí a Kívia falou assim para Edilene Garcia. E a reportagem era sobre o yoga, justamente, né? E ela falou assim, puxa, se a gente aprendesse isso nas escolas públicas, onde nós estudamos desde pequenos, teria como mudar muitas vidas. E isso seria muito bom. Muito bom, Carmen. É isso. Obrigada, Jimena, por estar aqui com a gente. Carmen também pelo tempo de vocês aqui. Obrigada a vocês, ouvintes, que estiveram com a gente até aqui. Se vocês gostaram desse conteúdo, vocês podem nos ajudar muito simplesmente compartilhando esse vídeo, compartilhando com amigos, compartilhando com a sua roda aí de convívio. Curte esse vídeo, curte o canal, se inscreva para receber sempre que a gente trouxer um conteúdo novo aqui. E é muito bom tê-los conosco, e até a próxima. Obrigada. Obrigada. Obrigada.